Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bernardo, sou piloto de avião e professor. Hoje eu quero falar sobre a carta SIGWX, que é uma carta muito importante que a gente saiba ler para a gente fazer um bom planejamento meteorológico para o nosso voo e, claro, para quando a gente estiver no curso lá de piloto privado comercial, que a gente passe bem no briefing e consiga ler todos os termos e todas as imagens que aparecem ali na SIGWX. Aqui no canal eu já falei sobre o REDMAT, já fiz um vídeo sobre o REDMAT que eu vou deixar linkado aqui no card para vocês assistirem. Já fiz um vídeo também sobre Rotaer para vocês saberem ler o AES Web. E basicamente são essas as maiores pegadinhas que vão cair ali no briefing, claro, além da parte teórica ali de voo e tudo mais. Mas normalmente para preparar bem o voo você tem que saber ler o Rotaer, você tem que saber utilizar o REDMAT e, consequentemente, dentro do REDMAT, saber ler METAR e TAF e saber ler a carta SIGWX. Falta só essa SIGWX para a gente ter uma boa base de briefing para vocês passarem bem aí no voo de vocês. Então hoje vamos conversar sobre a SIGWX. Como vocês já devem ter estudado em meteorologia, a SIGWX é uma carta meteorológica que informa alguns fenômenos que a gente tem ali na atmosfera de forma mais visual. Tem uma questão das horas também, ela é lançada normalmente de 6 em 6 horas. Tem a ver com a região também, a gente tem a carta da América, a gente tem a carta mais do Brasil, a gente tem a carta da Europa. A SIGWX é uma carta muito útil para a gente observar os centros de alta pressão, de baixa pressão, as frentes frias e frentes quentes, as correntes de jato e, consequentemente, claro, observar a nuvem que está próxima ali do lugar que a gente vai voar, para a gente saber como que vai ser essa nuvem, se vai ter CB, se o CB vai estar ocluso, se o CB vai estar embutido. É uma carta muito importante que a gente saiba ler para a gente preparar bem o voo e para a gente fazer um bom briefing. Vamos aqui para o computador para a gente aprender a ler junto sobre essa carta SIGWX. Pessoal, a gente acha a carta SIGWX aqui na parte de produtos, na parte esquerda do REDMAT, e em cartas. Logo no início a gente vai ter algumas cartas aqui, que essas a gente não utiliza muito, e logo depois a gente tem aqui em cima a parte da SIGWX. É sempre bom observar o horário de lançamento da SIGWX. Ela sempre vai valer 3 horas para frente, 3 horas para trás. E elas são lançadas sempre de 6 em 6 horas. Então, por exemplo, se eu for voar às 8 Zulu, eu vou pegar a carta de 6 horas Zulu, né? Ou se eu for voar 11 horas Zulu, eu vou pegar a carta das 12. Acho que deu para entender, né? Vou pegar a carta de hoje aqui, e a gente vai lendo junto. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa bizarra. A primeira coisa que chama a atenção aqui da gente é esse negócio grande aqui em cima, perto aqui do Nordeste, Fernando de Noronha aqui do país. Essa é a ITCZ, ou Zona de Convergência Intertropical, que é uma região mais ou menos próxima ali da linha do Equador. Se vocês observarem, tem um traçadinho aqui, ó, 0 graus, né? Tem esse traçadinho. Ela fica sempre próxima ali da linha do Equador. E se vocês estudaram bem a parte de meteorologia, vocês devem lembrar que a ITCZ é uma zona de convergência, né, que vai formar algumas nuvens, e por ser próxima da linha do Equador, acaba que alguns ventos eles confluem para a linha do Equador e, consequentemente, para a ITCZ. Então a gente tem alguns fenômenos físicos que acontecem na ITCZ, e esses fenômenos normalmente são mais intensos quando a gente está pensando em CB e tudo mais. Via de regra, a gente quase sempre vai ver a ITCZ aqui na carta, e sempre vai ter algumas nuvens ali em volta. Acho que eu nunca vi 100 nuvens, mas não vou falar sempre, mas assim, quase sempre você vai ver as nuvens em volta ali da ITCZ. Aí, pessoal, outras coisas que chamam mais atenção. Essas letras grandes em negrito são os centros de alta ou de baixa pressão. O H é de high, então é de alta, e o L é de low, de baixa. Se vocês estudaram bem a parte de meteoro também, vocês devem lembrar que os centros de alta ou de baixa pressão tem a ver lá com a pressão atmosférica, e, enfim, alguns ventos são formados quando a gente tem centro de alta e de baixa e as coisas lá de meteorologia. Aqui na carta, logo embaixo do centro, a gente tem a indicação em hectopascais da pressão ali daquele centro. E, claro, né, se vocês lembrarem também, quando a gente tem o centro de baixa, as pressões em volta são mais altas e vão decrescendo até o centro, e de alta o inverso, né? Pressão mais alta no centro, ao redor do centro ela vai decrescendo. Aqui na carta a gente tem um X, esse X é onde está o centro do centro, meio louco falar isso, né? Mas o centro do centro. Aí logo depois a gente tem uma seta indicando para onde esse centro está se deslocando, e aqui esse número são em nós, a velocidade do centro. Esse centro de baixa aqui está com ajuste no 007, o centro dele está no X, e ele está se deslocando aqui na diagonal para a direita, e a 8 nós que ele está se deslocando. O H, se vocês observarem, ele não tem a seta e o número, mas ele tem esse STNR, que significa que o centro está estacionário. Então ele não está se deslocando. Esse outro aqui de alta, ele já está se deslocando. Ajuste no 007, está se deslocando mais ou menos parecido com o centro de baixa, para a direita na diagonal, com uma velocidade de 8 nós.
uma coisa que vocês quase sempre vão ver aqui nas cartas de SIG-WX vão ser essa linha aqui, ou com triângulo, ou com semicírculos. Essa linha é a frente fria. No caso, essa do triângulo é a frente fria, e quando tiver o semicírculo é a frente quente. Também pode ter semicírculo e triângulo, que aí é uma frente oclusa, ou pode ser o oposto, semicírculo para um lado, triângulo para o outro, aí é uma frente estacionária. Então a gente está vendo aqui uma frente fria se deslocando também, ó, aí mesma ideia ali dos centros, se deslocando nessa direção aqui, para a direita também na diagonal, a 14 nós. E consequentemente, quando a gente tem uma frente fria, normalmente a gente vai ter nuvens também associadas, antes da frente CB, depois da frente o tempo mais estável. Aí outra coisa que vai aparecer muito nas cartas são esses negócios aqui que a gente entende como as nuvens. Essa linha se chama linha de Vieira, que vai determinar as nuvens pra gente. E sempre quando a gente tiver uma linha de Vieira, a gente vai ter alguma indicação, primeiro, de quais são essas nuvens e como que elas estão ali na atmosfera. Então, por exemplo, nessa linha aqui, a gente tem poucos TCUs, com a base de 2.000 pés, no nível 020, né? A leitura seria aqui no nível, mas 2.000 pés, até o nível 220, tá? Então, 22.000 pés. Então, esse TCU tá iniciando a 2.000 até 22.000 pés. Outra coisa que aparece aqui, ó, nuvens esparsas, e aí esse CU e esse SC estão em relação às nuvens também. O CU são as nuvens cúmulos e o SC são as nuvens estratocúmulos. Então, são nuvens mais baixas, elas estão aqui de 1.500 pés até 5.000 pés. Então, se você for voar nessa região, você já sabe que você voar ali nos 5.000, nos 4.000, você vai encontrar essas nuvens. Aqui no fundo, não sei se vocês conseguiram observar, mas a gente tem o Brasil. E nessas bolinhas pretas a gente tem ali os aeroportos principais. Então, por exemplo, o GL é o Galeão, Vitória vai ser o aeroporto lá de Vitória, BR vai ser Brasília e assim por diante. Uma coisa que é bom observar também são os CBs. Então aqui a gente tem um CB ocluso, pode ser um CB embutido também, que está dentro das camadas e tal. Aqui o ocluso provavelmente tem a ver com essa frente fria que está passando. Aí no CB a gente tem a base dele a 2.500 pés e o topo dele XXX. Não significa que está indeterminado, tá? Significa que ele está acima do que a carta consegue chegar. A carta ela sempre vai ter uma altitude de início e uma altitude até onde ela consegue chegar. No caso essa, ela vai da superfície, que é esse SFC, até 2.500 pés. Então provavelmente esse CB está com um teto maior que 2.500 pés. Deve ser às vezes 30, 40 mil pés de CB, e aí ele coloca o XXX. Mas lembra disso, não é que ela não está determinada, é que ela está fora da onde a carta consegue medir. E outras coisas que vão aparecer bastante são alguns símbolos da SIG-WX, que é aí que pega mais pegadinha. Então, por exemplo, esse símbolo aqui é um símbolo de chuva, esse triângulo para baixo é um símbolo de pancada. Aqui a gente não tem muito não. Chuva aqui, pancada aqui também. Esse símbolo aqui, pessoal, é um símbolo de formação de gelo. Quando ele tiver 2 tracinhos é gelo moderado, quando ele tiver 3 tracinhos é gelo severo. E aí você vai esperar essa formação de gelo severo entre 16.000 pés e 22.000 pés, que é onde ele está determinado aqui. Outra coisa que pode aparecer aqui na carta, mas que aqui está aparecendo bem pouquinho, é essa linha tracejada aqui. Essa linha tracejada, ela determina uma região de instabilidade, ou seja, turbulência. Aqui no caso a gente tem o símbolo de turbulência, ó, que é esse triângulo com linhas nas pontas aqui, e essa turbulência está acontecendo de 22.000 pés até indeterminado, no caso, fora da região ali da carta. Aqui a gente espera uma turbulência moderada. Se tiver mais um chapéuzinho aqui em cima, turbulência severa. Aqui do outro lado, ó, a gente também tem uma região de instabilidade, e aqui, como a gente tem na América do Sul, a gente tem alguns vulcões, e normalmente ele vai determinar uma região de cinza vulcânica também. Então, no caso, tá falando que essa região aqui do vulcão tá entre a superfície e 2.500 pés. Se você for operar para lá, aí você já vai estar ciente que vai ter cinzas vulcânicas na atmosfera, a operação já fica um pouco mais diferente. E esses símbolozinhos aqui, ó, de um losango com uns negócios saindo aqui, é do vulcão, é da região do vulcão. Essa carta não tem muita coisa para mostrar. Deixa eu pegar as outras cartas de hoje pra gente ver. Pessoal, nessa carta aqui, que é a carta de amanhã, já apareceu uma coisa também que é legal, que é a corrente de jato. Não dá para ver muito bem ela aqui, mas vou tentar pegar outra carta pra gente observar a corrente certinho. Ó, pessoal, aqui na Carta das Américas dá pra gente ver ela um pouco melhor. Então, essa parada aqui passando, essa linhazinha com uma setinha na ponta, significa corrente de jato. Cada triângulo preto mais forte desse aqui são 50 nós, cada traço são 10 nós. Então, uma corrente de 120 nós aqui no caso. Dependendo dos traços que ela tiver nessa linha ali da corrente, vai ser uma corrente mais forte ou mais fraca. Aí, essa carta é a carta de cobertura da América Latina toda. Nessa carta, a gente já vê o oposto do que a gente viu nas cartas mais de superfície. Ela não determina
determina a base do CB, mas ela determina que aquele CB ou cruzo ali está com um topo de 44 mil pés. Essa carta aqui da América Latina, por exemplo, ela determina que ela começa do 250 até o 600, então vai de 25 mil pés a 60 mil pés. Uma coisa que aparece também, que eu conhecia num outro tipo de carta, mas que provavelmente é esse que eu tô achando, é a altitude da tropopausa. Então, no caso, são esses números aqui, ó. Então, no nível 400, a gente tem a camada da tropopausa. Aqui já chega para o 500, provavelmente mantém no 500 até outra informação. Então, aqui seria no 550, a partir dessa região. Então, a gente tem as altitudes da tropopausa, que aí já existem outros fenômenos meteorológicos, a isotermia, enfim, outras coisas que acontecem lá na tropopausa. Mas eu conhecia antes como uns triângulos que apareciam com os números da tropopausa. Hoje em dia eu acho que está um pouco diferente. Só para fechar sobre as correntes de jato também, o que aparece aqui, esses números são as altitudes da corrente. Então, se você voar no 380, você sabe que vai tomar um ventão de cento e cacetada de nós. Então, pessoal, por esse vídeo é isso. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês sobre SIGWX. Caso eu tenha falado alguma coisa errada ou tenha ficado alguma dúvida, podem deixar nos comentários pra gente trocar essa ideia. Espero que vocês se preparem um pouco melhor agora para fazer os briefings de vocês. Vou deixar aqui na descrição também sobre os símbolos da SIGWX, que é interessante e, na verdade, bem importante que vocês tirem print para vocês conseguirem reacessar isso depois, caso apareça algum símbolo estranho. A gente vai ver esses símbolos estranhos, tanto quando o instrutor perguntar nos briefings e tal, às vezes em contratação de linha, algumas provas mais sérias assim, vão ter esses símbolos também meio desconhecidos. Então é legal que você saiba, e claro, você pode jogar no Google também, SIGWX símbolos, que aí você vai achar esses símbolos, tá? Então por hoje é isso. Não se esquece de deixar um gostei se você gostou desse vídeo, se inscrever aqui no canal, aproveita esse convite para você conhecer um pouco mais do meu canal. Tenho bastante conteúdo sobre aviação, sobre preparação, tanto no curso de piloto privado quanto no curso de piloto comercial, e também sobre inglês, sobre carreira de aviação. Então se você gosta desse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar. Espero que tenham gostado do vídeo, e é isso, valeu!